mais um programa da série Arte Agora. E hoje eu vou receber o escritor, jornalista, professor Roberto Noveriano. Roberto Noveriano, ele é um autor de muitos livros. Ele é uma pessoa com múltiplas aplicações. Ele tem uma inserção muito grande na vida social e política da nossa terra. Ele é uma pessoa que costuma fazer cabeças. E fazer cabeças significa militar em muitos cantos, incluindo no campo da arte. No Mariano, ele é um grande escritor. Ele é um grande escritor e o mundo talvez venha conhecer um pouco mais dele agora que ele é nada menos, nada mais do que candidato à Academia Brasileira de Letras. Esse é o Roberto Mariano com o qual nós vamos conversar. Roberto, eu queria que, só para contextualizar um pouco sobre essa nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco do Roberto Mariano, escritor. Porque nós já conhecemos Roberto Merino, o político, né? Já foi candidato à Prefeitura de Recife, já fez diversas atividades importantes. Conhecemos o Roberto Meriano, oficial de inteligência, que já escreveu diversos livros na área de inteligência, fez doutorado, pós-doutorado. Mas agora a gente vai conhecer um pouco mais Roberto Meriano como escritor, como artista das letras. E eu queria que você falasse um pouco do Roberto Meriano, escritor. Bom dia, Alexandre Santos. Como está? É um prazer conversar com vocês, seus telespectadores, seus ouvintes, enfim. Estou aqui à disposição para bater um papo sobre nossa carreira literária. Eu queria falar inicialmente que, conforme a sua pergunta, nós começamos a nossa carreira ainda, por assim dizer, um adolescente, né? Eu morava à época com minha família no Rio Grande do Norte e então, ah, nesse instante, morava no bairro de Santos Reis. Me lembro até aquela música do Tim Maia, hoje é o dia de Santos Reis, né? O dia da festa de Santos Reis. É, na minha casa ali, no bairro de Santos Reis, na capital natal, eu vi um calendário na parede da casa de minha mãe e havia nesse calendário, correspondente a cada mês, uma biografia de um autor brasileiro. Calendário muito bem bolado, muito artístico, né? Então, correspondente ao mês de agosto, mês no qual eu nasci, havia a biografia de Jorge Amado. E eu descobri então, eu estava com 14 anos à época, que Jorge Amado, tendo nascido em 1910 ou 12, já não lembro, ele nasceu no dia 10 de agosto, que é o meu dia e mês de nascimento, né? Achei aquilo apenas uma coincidência, não imaginei nada de mais além disso. Mas eu, por um instante, talvez de modo intuitivo, imaginei que talvez eu pudesse ser um escritor também, né? Porque eu nasci em 10 de agosto, ver o que é a cabeça de um adolescente, ainda uma criança, a bem dizer. E, coincidentemente ou não também, aconteceu de, morando nessa época no Rio Grande do Norte, em Natal, bairro de Santo Reis, eu ter escrito meu primeiro poema, não é? Festa de Santos Reis. Eu morava justamente junto, a minha casa era junto à igreja, à paróquia, né, de Santos Reis, bairro no caso. E a igreja de Santos Reis é uma pequena igreja, mas muito singela, mais bonita. E à época assistíamos, né, a minha família assistia às missas lá, nessa igreja. Ah, então eu escrevi, né, o registro da festa de Santos Reis, né, uma belíssima festa e que até hoje me deixou, né, lembranças muito gostosas de guardar, né? Bem, então esse foi o início, né, vamos dizer assim, do jovem no mundo da literatura. E ao longo do tempo,
né, eu sempre li muitos autores, sobretudo autores clássicos. É, os russos, né, sempre, os russos são, são indesviáveis, são, para mim, os melhores autores literários da história da humanidade. Dostoiévski, ou Dostoiévski, o Leon Tolstói, Turgenev, Chekhov, assim, é infinita, por assim dizer, a lista de grandes autores clássicos. E também brasileiros como o Graciliano Ramos, que eu, naquela época mesmo, em Natal, eu tinha lido pela primeira vez, já li 3 vezes, Vidas Secas. Eu tomei conhecimento desse livro, ainda um adolescente, morando justamente no Rio Grande do Norte, em Natal. O Graciliano, o Machado de Assis, do Dom Casmurro, o Quincas Borba, enfim. Então, eu, desde cedo, né, me apaixonei pela literatura e me tornei depois um escritor. E essa é vamos dizer assim, minha biografia inicial. É claro que um escritor nunca está, vamos dizer assim, qualquer escritor, isso eu imagino, pode se considerar, sou um escritor completo. Não existe isso. Quem ama a literatura, quem gosta de ler, sabe que vai ler sempre e vai se encantar sempre, vai se apaixonar sempre por, pelos grandes autores, pelos sejam brasileiros, sejam estrangeiros, e também será desafiado a escrever, porque uma coisa que eu percebi na minha carreira é que você sempre será inspirado. Se você ler com alma qualquer livro, você sempre será inspirado a, a pensar o mundo, a registrar os fatos do mundo, a história, ainda que seja uma história factual, ou uma coisa muito casual mesmo, perto da sua rua, na sua família, o que seja. Você sempre será inspirado e desafiado a registrar, a, a colocar a sua própria visão, né, de modo ficcional acerca do que você viveu ou conviveu como ser humano, né? Antes da gente ser escritor, nós somos seres humanos propriamente. Então esse é o início, muito simples, muito corriqueiro, né? Praticamente casual da nossa carreira de escritor, não é? No ano de 1977. Né? Já tem uma boa cancha percorrida, por assim dizer. Ah, eu, quando você se apaixona pela literatura, quando você quer, né, registrar a sua visão de mundo ou mundo evidência acerca do que você sente, a partir do que você sente, é claro que você vai ter muitas influências diretas e indiretas em relação aos autores, como você começa a ler, como eu citei agora há pouco, os clássicos, mas também a, a questão do que importa a você do ponto de vista também político ideológico. Não, por favor, não entendam político como coisa partidária, essa coisa tão desgraçada que estamos vivendo no Brasil já há algum tempo, né? A política reduzida a uma coisa de corrupção, essencialmente corrupta, né? Não, por favor, não entendam assim. Quando eu falo política, é no sentido aristotélico, né? A polis, né? A cidade dos homens, a cidade das pessoas, a cidade daqueles que estão tocando suas jornadas, né? Suas existências. Então, quando eu falo político institucional, político social, político ideológico, é nesse aspecto da polis, não é? A acepção propriamente grega, mais rica semanticamente, mais extensa do ponto de vista também semântico e até gramatical. Ah,
Então, tudo isso é aporte que você tem na sua trajetória de vida que vai influenciar a sua obra. Eu percebo, no meu caso, respondendo a sua pergunta agora mais diretamente, que toda a minha obra, a minha bibliografia, né, no sentido estritamente literário, porque não estamos aqui falando do cientista político Roberto Meriano, e nem também ensaísta, etc., com estudos mais especializados na área de inteligência de Estado, é, ela teve essa influência das minhas vivências. Então, se a gente olhar com cuidado, quem leu algumas das minhas obras, e eu agradeço desde já a esses heróis da existência, né? Vai perceber que existe na minha bibliografia um, um eixo, né? E nesse eixo eu contemplo aquelas pessoas que são, que estão como que no nosso convívio, no nosso entorno. Quando eu falo nosso, não é apenas do autor Roberto Merino, mas também das pessoas comuns barra correntes, né? Se vamos colocar aí entre aspas nessas duas palavras, pessoas comuns não no sentido de menos importante, mas pessoas que nós vemos nas ruas, com as quais convivemos no trabalho, na escola, na universidade, enfim, contactamos casualmente na rua, no comércio, o que for. Então, essa obra, a minha obra foi e é constituída por histórias que, nas quais está presente, né, o ser humano que nos toca enxergar, nos toca conviver, ok? Então, eu vou mostrar aqui, conforme pedido seu, eu vou mostrar aqui por ordem de publicação os meus, é, os meus livros, né? Do primeiro a, até o atual. Esse aqui é Nuvens Vermelhas, tá? Essa capa aqui é uma gravura de um pintor, um gravurista alemão que morou em Recife, depois foi morar no Rio de Janeiro. E ele então registrou aqui uma cena que aqui está próximo da atual Rua do Bom Jesus, né? Então esse é meu primeiro romance. É um romance do gênero histórico, né? Aqui nós temos retratada de certo volume, mas eu me atrevia tanto, né, como o primeiro romance, embora já tenha escrito antes muitos contos sobre temáticas também históricas. Então, esse é o meu primeiro livro. E depois eu escrevi As Águas do Fim do Mundo, cuja capa, a primeira edição é essa aqui, ok? As Águas do Fim do Mundo. Narra uma hecatombe ecológica. Está situada a história no Recife, mas o que está acontecendo é no mundo inteiro. E os personagens, né? O personagem principal chama-se Pedro. Pedro é um homem que era pescador, né, no Recife e vê quando começa a subir o nível do mar, a cidade começa a ser invadida, todas as cidades do mundo litorâneas, claro, não só o Recife. É uma hecatombe ecológica em nível mundial. Então ele já estava querendo deixar a vida de pescador, porque ele está desiludido, está em crise existencial. Então ele já estava procurando um terreno para morar, né, numa área agreste, uma área serrana. E isso coincidiu com a chegada, né, dessa hecatombe é, ecológica. Então, a história é uma crise existencial e a busca de si mesmo, né, por parte de Pedro, o pescador, e Bartira. O primeiro livro, Nuvens Vermelhas, ele situa, tem uma duração, ele situa em termos de tempo histórico,
entre 1817 e 1824, correspondendo à Revolução Pernambucana, a Revolução de caráter republicano, né? Pernambuco, os pernambucanos realizaram, e depois a Revolução chamada Confederação do Equador, aí em unidade com Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte. Então, depois veio um livro que é esse aqui, Nuvens, desculpe, Céu de Santo Amaro. Então, esse livro aqui corresponde, é uma história situada nos termos do gênero realismo fantástico. Esse livro se passa no Recife, em dois, vamos dizer assim, polos só. O cemitério de Santo Amaro, né, Céu de Santo Amaro, né, e uma vila operária. É, o que é o fantástico nesse livro? As pessoas elas deixam de morrer, ninguém morre mais, né, no mundo inteiro. E, concomitante a isso, começam a surgir túmulos, a florar túmulo numa praça, num campo de futebol, numa avenida, numa rua. Então, esse fenômeno começa a assustar, né, e muito as populações, e é, os túmulos aparecem, são apenas uma construção, vamos dizer assim, de são cristais, né? Túmulos no formato como cristais, mas em formato de um túmulo mesmo, né? Retangular, e pronto. Só isso. Mas nenhuma outra informação. Depois o fenômeno para. As pessoas continuam a não morrer, né? Não morre ninguém no mundo. E o tempo vai passando, as pessoas começam a se acostumar com essa coisa esquisita de ninguém morrer. Só que depois vem uma coisa mais esquisita. Começa a aparecer nome de pessoas, começam novos túmulos, começam a aflorar nos ambientes urbanos, nos ambientes coletivos, mas com nomes comuns, né? Podemos dizer só o, o nome, vamos dizer, Carlos, Antônio, José, e pronto, no mundo inteiro. As pessoas se acostumam também com isso, né? Embora assustadas. Então temos uma terceira e última onda, quando se dá perto do final da narrativa. Os túmulos começam a aparecer dessa vez, novos túmulos com nome das pessoas, nome completo, data de nascimento e morte. Então, esse, o fecho se dá no cemitério de Santo Amaro. É no cemitério, no lugar de morte, né, onde há vida. Então, é nesse instante em que as pessoas começam a correr para os cemitérios. Muita gente tem medo de cemitério, né? Tem aquela coisa supersticiosa de, não, cemitério é algo que eu não gosto de ir, etc., né? Então, assim, é uma reflexão sobre a morte e sobre a vida, o livro Céu de Santo Amaro. Na verdade, é uma, um livro que afirma a beleza da vida e a naturalidade que é, enfim, o morrer, né? A morte em si, como podemos encarar. Não tem aqui nenhum conselho de você tem que ser assim diante da morte. Não, por favor. A gente apenas está fazendo uma reflexão narrativa, literariamente falando, sobre o viver e o morrer. Essa é a história de Céu de Santo Amaro. E eu escrevi depois esse aqui. Esse também é do gênero histórico, Folhas Mortas. E esse trata, é uma história que se passa em 1917, 1918, um ano só. Eu registro aqui a pandemia, ou gripe espanhola, né, que aconteceu nessa época, e foi uma hecatombe no Recife, né? Foi algo gravíssimo, porque Recife tinha cerca de 350 mil habitantes, e quando a gripe chegou aqui, foi uma das cidades mais atingidas, ela provocou mais de 4 mil mortes. Para uma cidade que tinha cerca desse número de habitantes, 350 mil,
4.000 proporcionalmente é muita gente, né? Seria hoje dezenas de milhares de mortes, né? Hoje, em relação a, fazendo um cálculo matemático em relação à população hoje do Recife, região metropolitana. Um momento, por favor. Obrigado. Então, ah, essa história aí é uma história romântica narrada em duas perspectivas, né? Em dois polos. O polo do presente, porque uma neta com a avó quer resgatar o mistério do sumiço do corpo dessa senhora, né, bisavó da protagonista Raquel, né, no tempo presente. No tempo passado, ele tem duas figuras importantes, uma ficcional, que é o Francisco, e outra real, que é um homem que eu admirei muito, né? Admiro a sua luta, admirei porque eu conheci pessoalmente, né? Gregório Bezerra, que é o Grilo, né? Então, esses dois são amigos, esses dois jovens, né? Amigos, eles são partes da trama, né? São protagonistas, né? E o, o Francisco, que é um maqueiro do Pedro II, se apaixona pela mulher, por uma jovem que é a filha do homem mais rico do estado de Pernambuco, à época. Veja, um maqueiro, né? Se apaixona, isso é um amor impossível, né? O típico amor impossível. Então, assim, ele se apaixona por essa jovem, que é uma das protagonistas. Não vou dar spoiler, porque você tem que buscar ler esse livro. E tudo se passa durante a, a pandemia da gripe espanhola, né? Que no mundo matou mais de 20 milhões de pessoas. Imaginem o que foi isso. E, no caso aí, temos a, os descendentes de Isabela tentando descobrir, uma das quais Raquel, né? Descobrir o que aconteceu de fato, né? Para sua bisavó ter sumido. Assumiu o corpo, né? Mas subiu também o corpo de Francisco, né? O que aconteceu com eles e o que são os dois sonetos no diário, né? Deixado por Gregório, cujo nome a avó, né? A Raquel, bisneta, e a neta, no caso, chamam de Folhas Mortas. Enfim, é para ler e para tentar descobrir e ver o final do livro. Depois tivemos esse livro aqui, Jó, pela editora Giostre, ok? Eu acho essa capa belíssima, né? Parece Sol, né? Na verdade, Jó foi um homem, em certo sentido, só. O Jó, na verdade, eu recrio a história do Jó bíblico, mas num homem contemporâneo, né? Eu faço uma homenagem ao meu avô era português, Mário Frederico de Aragão Magalhães. O personagem protagonista é um embaixador aposentado, Jó de Aragão Magalhães. Então, Satã e Deus, né, conversam acerca do destino de Jó, que se aposenta como um homem muito tranquilo, né, uma boa vida, um homem que foi um servidor público federal exemplar e que, bem, foi casado, separou-se, disse, vou viver minha vida, estou aqui me aposentando, só que enquanto ele imagina que a vida dele vai ser tranquila, Satã vai a Deus, né, tentar testar a fé do nosso Jó contemporâneo, né? E o que acontece não é algo fácil, porque Jó não é propriamente um homem religioso, não é um homem, por assim dizer, de fé religiosa, não é isso. Mas o Satã diz que ele é um homem bom por ele ser um homem moral, não porque, né, está preocupado com a existência ou não existência de Deus. Vejam que argumento, né, de Satã. Então começa a história aí acerca do que poderá vir, né, envolver o Jó. Depois eu escrevi isso aqui, é um pequeno livro,
Retrato do Artista Quando Jovem e Impuro, ok? Nesse livro nós temos o registro, é uma pequena, pequena autobiografia do Numeriano, escritor, né? Ela é um período de 2 anos e meio da minha vida entre Rio Grande do Norte e Minas. Eu morei em Belo Horizonte, né, BH. Tenho muitos amigos mineiros. E então é apenas uma espécie de registro de um evento que para mim foi crucial, né? A minha saída de Minas, voltando, no caso, para Pernambuco. Eu morava em Natal, depois fui morar em Minas, depois voltei para o Recife, nasci no Recife. E essa decisão foi crucial do ponto de vista da, da minha trajetória, né, intelectual, da minha trajetória é, como ser humano propriamente. Então, esse é um livro curto, mas como importante para o autor, porque ele diz respeito à visão de um adolescente, né, que ele perde, ele não perde, ele era puro, né? Ele era um jovem puro, né? Mas não era um ingênuo, ingênuo é outra coisa, ser ingênuo é outra coisa. Ele era um jovem puro e, no entanto, ele, né, em função disso, nunca perdeu, né? Apesar de todo o sofrimento daquela fase de transição entre o adolescente e o homem adulto, ele não perdeu a fé nem em si próprio, nem no semelhante, né? No sentido de acreditar no que é belo, bom e justo da vida. E por último, o mais recente, lançado ano passado, né? Você Não Conhece o Amor. Esse romance, Você Não Conhece o Amor, ele, quanto os outros, né, mas não todos aqui, é, ele trata a história de um homem aposentado que é, vai refletir sobre o amor a partir de eventos que ele achou curiosos. Por exemplo, ele, na sua rede social, aparece o aviso de alguém que morreu, que foi uma grande paixão da vida dele, já não estavam juntos há muito tempo, e nesse sentido desperta é, nele a, as perguntas que estavam lá, né, guardadas, como que reprimidas, sobre o que foi a relação dele e por que, né, aquele aviso misterioso sem nenhuma fonte, né? Era uma fonte anônima, avisando do velório dessa pessoa que morreu e que foi, por assim dizer, a grande paixão da vida dele. Então, vários mistérios começam a surgir, entrelaçando-se, e ele começa a despertar nele as perguntas que ele reprimiu e que ele precisa responder para que, de fato, haja a superação do que foi o que aconteceu com ele, porque ele não há mistérios em relação a isso, ele foi realmente traído por essa mulher. Então esse homem, esse personagem que não tem nome, mas ele vai buscar a resposta e tentar descobrir quem mandou esse aviso, e também uma carta no envelope lacrado que ele não consegue abrir a carta para ler, porque ele sabe que foi da pessoa, né, que a pessoa enviou aquela carta, e ele não consegue abrir a carta para ler. Mas será que ele no final abre, né? Durante toda a história ele não consegue, ele luta, mas não tem coragem. Mas talvez tenha conseguido abrir no final. Enfim, fica para quem quiser conferir. Pois bem, essa é a nossa bibliografia, tá certo? A literária. Você me pergunta uma coisa que algumas pessoas me entrevistam, me perguntam também, por que eu me candidatei à Academia Brasileira de Letras, né? Grandes autores brasileiros, como a própria Clarice, eh, se candidataram, não se candidataram, né? E ela disse até que se ela se candidatasse,
as pessoas olhariam para ela com curiosidade. Quem é esse bicho estranho, né, que está aqui no meio, no meio de nós? É interessante. Eu registros factuais à parte, eu queria dizer que a minha candidatura tem dois objetivos, ou três, vamos dizer assim. O primeiro é fazer uma homenagem a dois escritores pernambucanos e que não eram escritores literários, né? Um falecido recentemente, Evanildo Cavalcante Bechara, um dos maiores gramáticos do mundo, só isso, né? E desses gramáticos que não são preconceituosos, né? Assim, tipo, ele não acha que o domínio, quem tem um domínio da língua conhece o português, né, formal, a língua portuguesa formalmente aqui é letrado, não, né? É, claro, ele era um gramático, né, o Evanildo Bechara, mas sabia que toda língua rica é uma língua viva, é uma língua que abarca, né, a, 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 a natureza criativa da humanidade, né? E essa humanidade, quando a gente fala, para ser genuína, ela inclui os deserdados, né? Os oprimidos, os humilhados, os ofendidos. Então, o Evanildo, como grande gramático e humanista que era, e filólogo que era, demonstra isso na sua obra. E o outro pernambucano, um pouco antes falecido também, que eu conheci pessoalmente, é o Marcos Vinícius Rodrigues Vilaça. É, foi presidente em dois mandatos da Academia Brasileira de Letras, né, da ABL. Então é uma homenagem também que eu faço na minha candidatura. Eu sempre falo o nome deles, como acadêmicos imortais que foram, né? Ah, e também o outro sentido é o sentido de difundir, né, é, a nossa obra, porque a gente ganha uma certa visibilidade, e isso é algo que é efeito, né, natural. Não foi a pedra de toque, mas a, quando acontece isso, a gente também tem a chance de divulgar o nosso trabalho, as nossas criações, né? Então, ganhar essa visibilidade não foi o objetivo inicial. Eu concluí isso depois e para mim está sendo bom, porque é, a homenagem que a gente faz a Evanildo Bechara e Marcos Vinícius Rodrigues Vilaça é uma homenagem que a gente faz também à academia. A academia fundada por Machado de Assis. Machado é a grande influência. Nesse romance, Você Não Conhece o Amor, nós temos uma homenagem ao Machado, né? A, o nosso personagem sem nome é propriamente o Bentinho, né? E a Capitu é essa mulher desconhecida que nós temos, né? Eu sou apaixonado por Capitu. Então, assim, é, é uma homenagem que eu fiz a Machado. A questão da candidatura, então, tem esse objetivo. E também o terceiro é que eu gostaria muito de participar da academia, de integrar a academia, menos pela questão da imortalidade simbólica, né? Ad mortalitatem é o, o, a consigna, né? O nome da, da, da academia, né? A imortalidade, né? Na verdade, eu acredito que é preciso que nós vejamos a academia como um centro, né, de criação cultural, um centro de expansão da língua portuguesa, de culto, né, da literatura. E como eu sou apaixonado pela literatura, pelo país também, pela memória do Machado, eu acredito que a nossa candidatura pode também ajudar nesse sentido, tanto quanto o eh, que está participando também como candidato. Não, não vou julgar ninguém. Quando eu falo conheço, eu conheço
a biografia, alguma obra, né? É, mas não conheço, não li nenhum. Eu sei que tem a sua importância, eu apenas quero registrar o que me move, né? E moveu para a minha candidatura. Eu estou disputando a cadeira 33, né? Cujo patrono é o grande Raul Pompeia, um escritor que, na minha opinião, tem grande mérito literário, do ponto de vista estritamente literário, né? E que não é muito referido. A obra dele máxima é o Ateneu, e eu acho o Ateneu uma obra brilhante, né? É uma obra curta e que deveria ser resgatado, né? Tanto quanto a memória do próprio Raul Pompeia. E eu também, por coincidência, estudei num colégio chamado Ateneu, Ateneu Norte Rio Grandense, quando eu morei em Natal. Enfim, a nossa disputa é, não é olímpica, a gente disputa para vencer, não tem isso, né? Claro, são 39 votantes, né? E me perguntaram numa entrevista outra, mas, Numeriano, você tem chance? Eu, brincando, respondo sempre, disse, olha, matematicamente minha chance é 100%, mas brasileiramente falando, ela é zero, né? Mas como assim 0%? O que é isso brasileiramente, né? Eu criei esse advérbio para situar que a gente não domina certas variáveis, não tem controle, melhor dizendo, e nesse sentido fica difícil, né, dizer, né, de chance sobre em relação aos outros candidatos, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente dá o recado, registra é, a nossa obra, confiamos sempre que quem quer que seja eleito, né, deverá, né, trazer à academia também as suas contribuições e a sua criatividade para tocar, né, a jornada histórica institucional da Academia Brasileira de Letras. Bem, é, o que eu espero relativamente independentemente do resultado, né, é que as pessoas tenham para si que a academia deve ser cultuada, né? A Academia Brasileira de Letras. É, no meu caso, né, eu espero que aquelas pessoas que chegarem a conhecer, né, a minha obra, por quanto dessas matérias que saem nos jornais, possam refletir sobre até o papel da academia também, né, porque será o motivo, né, pelo qual elas chegaram a mim, mas também sobre minha obra, isto é, ler a minha obra, ler os meus romances. O, 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 nós, o sonho do escritor é ser conhecido, né? Eu me perguntam sobre fama, eu disse, olha, eu queria ter fama, mas a fama para falar sobre literatura, como eu estou fazendo agora contigo, Alexandre, e conversando com as pessoas por meio do teu programa. Eu, eu só lamento uma coisa, né? Não ser conhecido como eu gostaria de ser. É que as pessoas, né, tivessem acesso a essas minhas produções e começassem a ter contato comigo para falar sobre literatura, de modo gratuito. É, é, porque para mim a literatura é a principal terapia possível, é a melhor, é a mais, por assim dizer, barata terapia que um ser humano pode ter. A literatura é algo que serve para você buscar o autoconhecimento, serve para você desafogar
potencialmente lá suas mágoas do mundo, as mágoas da sua própria vida e, e, e buscar autoconhecer-se, né? A gente tem que entender a literatura também como a terapia, também como algo que eh, pode, pode aliviar a tensão que é viver, a dificuldade que é viver. Ainda que a vida em si, né, seja uma experiência sobre a busca do belo, bom e justo, a gente sabe que ela é dura em muitos aspectos, né? Há muito sofrimento, há muita guerra, há muita fome, há muita desilusão, há muita traição, há muita depressão, mas a despeito de tudo isso, buscar lutar, buscar viver é algo que a gente, né, é desafiado a fazer. E a literatura é um aporte, é um apoio, é uma espécie de, de ambiente em que a gente pode reunir condições, né, morais, psicológicas, espirituais para resistir e vencer. É, não se dá muita importância à literatura nessa perspectiva, que eu acho estranho. É, botam muita literatura como evasão, fuga do real. Não é isso. Literatura é mergulhar no real, no sentido de entender, vamos dizer assim, ficcionalmente, o que é a vida e como é possível torná-la melhor ou menos, vamos dizer assim, difícil de ser vivida. Eu acho que tem essa perspectiva que a gente tem que difundir, né, em relação à literatura. Ah, e, por último, a eleição, você me pergunta sobre quando será a eleição. Bem, a eleição é no dia 10 de julho. São 39 votantes, porque a Academia Brasileira de Letras ela tem 40 cadeiras, né? O presidente perpétuo, claro, não podia deixar de ser o Machado de Assis. Eu conheço, né? Já visitei a Academia Brasileira de Letras, a sede lá no Rio de Janeiro, e enfim, quem quiser acompanhar sobre os candidatos, além do Roberto Numeriano, além da nossa candidatura, tem matéria saindo na mídia de um modo geral, né? E eu creio que os eleitores, né, os membros, os 39 membros, são sempre tratam esses processos, na minha opinião, com a maior seriedade possível, né? Até porque a academia, que segue o modelo francês, né, que inspirou Machado de Assis na sua criação, há mais de 100 anos, é, pre precisa, né, afirmar-se como algo, a academia precisa afirmar-se como algo ligado à sociedade, algo vivo, né? Então, há essa preocupação por parte dos acadêmicos, no sentido de projetar a ação institucional a, ou o espírito da academia nessa perspectiva. E isso é muito bom. Pois bem, é isso que eu podia falar sobre o Roberto Meriano, autor, e agradeço a atenção de todos. E, claro, se vocês puderem, tiverem tempo, né, leiam sempre, leiam sobretudo os clássicos, né? Os clássicos brasileiros, os clássicos russos, os clássicos franceses, por exemplo, Honoré de Balzac, um grande autor, alguns clássicos do continente africano. Enfim, nós temos, na Europa, temos alguns portugueses maravilhosos, Mia Couto, José Saramago, por exemplo. Então, esses clássicos, esses grandes autores, merecem ser lidos e vivenciados, né? Vamos dizer assim, espiritualmente falando, por cada um dos seus leitores, né? É isso que eu poderia falar e te agradeço esse espaço
e vamos então à caça dos votos dos acadêmicos. Muito obrigado. E assim nós chegamos ao final dessa entrevista com o Roberto Mariano, que vem se destacando bastante no mundo da literatura. E não é à toa que ele apresentou a candidatura à Academia Brasileira de Letras. Roberto Mariano, ele é jornalista, escritor, professor, cientista político. E entre os diversos livros que já publicou, nós temos Nuvens Vermelhas, Folhas Mortas e Travessias. É possível que Roberto Mariano não se eleja para a academia, mas uma coisa é certa, ele tem méritos e, conforme ficou demonstrado na nossa entrevista, nós, o canal Até Agora, vem torcendo para que bons escritores de todo o Brasil possam chegar a alcançar aquele galardão. Roberto Mariano, boa sorte. Nós acreditamos que você tem méritos para integrar as nossas academias, quaisquer que sejam elas, e vamos torcer para que o leitor retribua as nossas expectativas, possam ler cada vez mais os seus livros e assim adquirir argumentos para romper as bolhas que envolvem grande parte do país no manto de ignorância. Boa sorte e muito obrigado pela entrevista. Até logo. Um abraço.